Senhoras e senhores, bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Aula passada retomamos os conteúdos, né, as duas aulas anteriores, retomamos os conteúdos de esportes de taco e campo. Hoje vamos tratar de uma modalidade, de uma competição, de uma modalidade, podemos assim dizer, né, de lutas, de esportes de combate, né, que nós estávamos vendo também na continuação do trimestre, falamos dos esportes de combate. Hoje vamos ver uma manifestação que reúne basicamente todas as modalidades que nós vimos, né, todas as modalidades que nós vimos aí, as modalidades de esporte de combate que nós vimos nessas aulas, esta competição reúne, né, estamos falando do MMA, né, é uma competição que existe, né, que reúne todos os estilos de luta, né, quanto mais estilo de luta o lutador domina, melhor ele vai se sair, né, na competição, né. Então aí eu tenho tanto minha situação, né, eu vou ter situação de lutas em pé, vou ter situação de lutas no chão, né, então quanto maior for minha gama de conhecimentos de luta, né, melhor eu vou me sair, né, então quanto mais luta eu domino, melhor eu me saio dentro do MMA, né? O MMA então vai misturar todas as lutas, né, em uma única competição, né, então a mistura que se dá dentro do MMA, né? Nessa animação aqui nós já temos situações de combate, né, envolvendo o MMA. Situação de trocação de socos, luta em pé, né? Situação de lutas sendo levada ao chão, né? Então, dependendo, cada atleta ali tem sua preferência. Tem uns que preferem lutar em pé, tem uns que preferem lutar no chão, né? Então, cada atleta vai procurar a sua melhor performance, né, dentro da luta para tentar sempre manter a luta naquela situação, né? Se eu domino melhor a luta em pé, eu vou tentar manter a luta em pé. Se eu sou melhor no chão, eu vou tentar levar a luta para o chão, né? Não que eu não consiga lutar no chão, ou não consiga lutar em pé, né? Mas às vezes o atleta se sai melhor em determinada situação, ele prefere manter aquela luta, né? Então, quanto mais dominar, melhor eu me saio, né? Se eu for muito bom no chão e muito bom em pé, para mim não tem situação, né? Então, aonde eu correr a luta, eu vou estar lutando muito bem. Então, são situações que envolvem o MMA nestas animações aqui. Então, como que surgiu o MMA, né? Como que consiste o MMA? Então, o MMA, as artes marciais mistas, né, chamado MMA, são esportes de combate que permitem uma ampla variedade de técnicas e habilidades de luta, a partir da mistura de vários estilos. As regras permitem o uso de golpes tanto em pé quanto no chão. A arte possibilita que atletas de diferentes origens participem de competições, né? Essa é a ideia, né? Então não existem origens, né? Várias origens podem estar participando da competição. Ela vai misturar todas as artes marciais em uma única competição. Então, como que surgiu, né? Qual que é a origem, qual que é a história do MMA? Então, nos moldes que nós conhecemos hoje, o MMA tem a seguinte história. Então, a origem desse esporte, como conhecemos hoje, né? Ela é brasileira. Seu início se deu na década de 30, quando o jiu-jitsu, por meio do Hélio Gracie, né, tentava se estabelecer no país como uma arte marcial eficiente. Nesse contexto, eram promovidos confrontos entre lutadores de outras artes marciais contra especialistas em jiu-jitsu, né? Então, foi essa a ideia no início, né, da competição, né? Então, quando criou-se o jiu-jitsu brasileiro, né, o Hélio, os irmãos Gracie lá, né, principalmente aqui nesse caso o Hélio, ele queria provar a eficiência do jiu-jitsu perante as outras artes marciais, né? Então, ele pegava pessoas que eram especialistas em jiu-jitsu e colocavam esses atletas lutar contra outras modalidades de luta, né? E assim provar que o jiu-jitsu era muito eficiente perante as outras lutas, né? A partir desta ideia, né, dessa provação que o jiu-jitsu estava fazendo, né, surge aí o MMA. Então, a primeira organização de um torneio de MMA, né, ocorre nos Estados Unidos por incentivo de Rorion Gracie, que é o filho do Hélio, né? Trata-se do UFC, que é a Ultimate Fight Champions, que iniciou em 1993. Esse campeonato foi como alavanca para o surgimento de outros campeonatos que se tornaram tão importantes quanto o UFC, o que fez, né, o MMA um fenômeno mundial, né? Então, como nós vimos aqui, o UFC não é uma modalidade, né? O UFC é uma competição de modalidade de MMA, né? Existem várias competições de MMA, né? Mas a que mais se destaca, né, que tem mais destaque aí, tanto na mídia e tudo mais, né, é o UFC, né? Então, o UFC se deu através mesmo do início lá, né, quando queriam
provar a eficiência do jiu-jitsu perante as outras artes marciais. A partir daí surge então a primeira competição, que é o UFC, em 1993, nos Estados Unidos. Bora para a nossa atividade então, já falamos um pouco da história, falamos o que é o MMA, né? Temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, que é justamente a definição de MMA, né? Então você vai fazer a definição de MMA. Um tempinho aí para vocês e já já voltamos. Voltando então, galera, com a correção do nosso exercício, nossa atividade, né, que era a definição de MMA. Então, ela define-se como sendo o quê? Então, são artes marciais mistas, né, como o nome ali coloca. São combates que permitem a utilização de técnicas de várias lutas, ou seja, mistura os mais variados estilos em um único combate, né? Então, pega todas as lutas que nós vimos nas nossas aulas anteriores, né, e junta em uma competição, em um combate, né? Então, temos aí o MMA, artes marciais mistas. Segunda atividade, dessa vez a atividade objetiva, né? Então faz a sua interação no aplicativo, faz as suas anotações. Fala o quê? Onde ocorreu a primeira competição de MMA nos moldes como conhecemos hoje? Letra A, Japão. Letra B, China. Letra C, Brasil. Ou letra D, Estados Unidos. Então onde ocorreu essa primeira competição de MMA? Um tempinho aí, já já voltamos. Retornando então, galera, com a correção do nosso exercício, nossa atividade, que era onde ocorreu, né, a primeira competição de MMA nos moldes como conhecemos hoje. Então, isso ocorreu nos Estados Unidos da América. Então, a primeira competição de MMA, que foi o UFC, né, ocorreu nos Estados Unidos, tá? Aqui para vocês. Resposta correta, letra B. Então, como eu falei para vocês, então o MMA é uma competição, né, e o UFC o MMA, né, é a modalidade, o UFC é uma competição de MMA, né? Aqui são várias modalidades distintas, né, competições diferentes que envolvem o MMA, né? Aqui temos em ordem de popularidade, né, o UFC, o Bellator e o World Series of Fights, né? Então essas aqui são as três modalidades mais populares de MMA que existem, né? Então as três aqui. As outras têm as suas popularidades também, têm os seus praticantes, né? Mas não são tão fortes quanto as três primeiras aqui, né? Então as principais competições de MMA que existem hoje. Então temos o UFC, né? Ultimate Fight Champions, o Bellator MMA, a World Series of Fighting, que está aqui para vocês, a One Champions, a Extreme Fight Champions, a Jungle Fight Champions e a Cage Warriors, né? Então essas aqui são algumas das principais competições, né, que envolvem
MMA, né? Então, o MMA é a modalidade e as competições estão aqui para vocês, né? Então, temos destaque todas essas aqui, sendo as 3 ali estão superior ali, né? São as 3 mais populares, as 3 principais, que envolvem aí maior cobertura midiática também, né? Tem mais atletas que estão competindo também e a premiação, como vocês sabem, né? Envolver modalidade envolve dinheiro, né? Então, nós temos o universo ali monetário por detrás também trabalhando, né? Então, as 3 que envolvem a maior quantia de recursos, né, utilizados o UFC, o Bellator e a World Series, né? São as 3 principais competições de MMA. Então, os estilos mais usados, né? Vamos destacar aqui alguns dos estilos mais usados dentro do MMA. Muitos desses estilos nós vimos, na verdade, todos esses estilos aqui nós vimos nas nossas aulas, né? Então, são vários estilos usados. Os que mais têm destaque, por suas técnicas ser mais favoráveis dentro do MMA, né? Nós temos o quê? O boxe, né? Que também é chamado de nobre arte. Então, tem como característica a habilidade de lutar com os punhos, geralmente com luvas, né, de couro acolchoadas. Os pugilistas costumam ter movimentos elaborados com as pernas e rápidos jabs, né, no ataque, né? Então é justamente essa ideia, como está aqui na animação, né, a utilização do boxe dentro do MMA. Então nessa competição aqui nós vemos os atletas utilizando de técnicas de jab, né, de socos, jabs e diretos ali, né, para dentro do MMA. Outra modalidade muito usada, tipo, foi para o chão, nós falamos do boxe, né, que é a luta em pé, né, mas foi no chão, precisou luta no solo, né, vai utilizar muito o jiu-jitsu brasileiro, né, como nós vimos, a ideia da modalidade surgiu da eficiência, da aprovação da eficiência do jiu-jitsu brasileiro, né, então ele é muito usado dentro do MMA, né, então foi para o chão, as técnicas de jiu-jitsu é muito utilizado. Tanto tem uma frase lá que muitos lutadores, né, utilizam, né, que é o quê? Só o jiu-jitsu salva, né? Então tem situações ali que só a técnica de jiu-jitsu vai conseguir salvar o atleta, né? Então, o que é o jiu-jitsu? O jiu-jitsu brasileiro, né? Então, em meados de 1920, Carlos Gracie inaugura a Academia Gracie de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. Lá ele ensinava várias habilidades que aprendeu com o mestre de judô japonês Isai Maeda. As técnicas foram mais tarde modificadas para que o uso da força fosse menor e para que elas fossem mais eficientes quanto aos oponentes maiores, né? A reputação do jiu-jitsu brasileiro espalhou-se por causa do sucesso de seus praticantes em competições de vale tudo, né? Então, nas competições de vale tudo foi utilizado o jiu-jitsu, né? E dentro do MMA ele é muito difundido, muito usado, né? Então, ele é uma adaptação do jiu-jitsu tradicional, né? Então, o jiu-jitsu brasileiro, pelos irmãos Gracie, lá criado pelos irmãos Gracie, é uma técnica que utiliza, foi modificada, né, para exigir menos de força do lutador, né? Utilizar bastante também golpes de contra-ataque, ali a situação dentro do jiu-jitsu. Outra modalidade usada, né, é o jiu-jitsu tradicional, né, que é a antiga arte marcial japonesa, que engloba arremessos, chaves nas juntas, né, golpes e treinamentos de armas. Então, essa aqui é a ideia do jiu-jitsu tradicional, quando foi criada. Então, o jiu-jitsu brasileiro vem do jiu-jitsu japonês, lá das modalidades, né? Então, temos também algumas técnicas usadas dentro do MMA. O judô também, então, é uma modalidade, né, utilizada, algumas técnicas do judô são utilizadas bastante dentro do MMA, né? Então, retomando um pouquinho do conteúdo que nós vimos nas nossas aulas, foi nossa primeira aula que nós tivemos lá de esportes de combate foi o judô, né, por ser uma modalidade olímpica, né, muito difundida mundialmente, né, algumas das técnicas do judô também são usadas dentro do MMA, né. Então, retomando, o judô é uma arte marcial esportiva japonesa criada em 1882 por Jigoro Kano, né. O judô é um esporte olímpico que hoje dá ênfase em arremessos. Golpes de trocação são proibidos, né, então não existe trocação de socos, por exemplo, né, no judô, né. Então, a ideia é apenas arremessar, jogar o adversário no chão, né? A ideia dentro do judô essa ideia, né, de realizar um ippon, né? Então, algumas das técnicas do judô também são utilizadas dentro do MMA. Outra modalidade muito usada, principalmente dentro do MMA, né, é o kickboxing, né? Por quê? Porque ele envolve a modalidade de boxe, né, a trocação de socos, e também permite a utilização de chutes, né? Então, dentro do MMA mistura todas essas modalidades, né? Então,
situação de soco e chutes também é muito utilizada, principalmente luta em pé, né? Há muita utilização. Então, técnicas usadas são as técnicas do kickboxing, né? Então, o kickboxing é uma arte marcial que combina golpes de boxe e chutes, né? Alguns estilos diferentes com regras distintas, né? Como o Muay Thai e o Full Contact. O Muay Thai nós vimos nas nossas aulas também, né? Então, as técnicas de Muay Thai, lá, tanto de soco, de chutes, de joelhadas, cotoveladas, é bastante utilizadas também dentro do MMA, né? Então, se tratou de luta em pé, situação em pé de combate, que eu preciso de socos, que eu preciso utilizar de chutes também, né? Então, posso estar utilizando ali o kickboxing, posso estar utilizando o Muay Thai, né? Então, quanto maior for a gama, maior for o conhecimento do atleta, né? Melhor ele vai se sair dentro da competição, né? Então, o kickboxing também é muito utilizado, né, dentro do MMA. Outra modalidade que nós vimos nas nossas aulas também, que é uma modalidade olímpica, né, que algumas técnicas, situações podem ser usadas no MMA, é o Karatê, né? Então, esse nome é usado para identificar algumas artes marciais do Japão e da região de Okinawa. Embora seja conhecido por técnicas lineares e poderosas, o Karatê tem alguns estilos que incorporam métodos mais suaves e também circulares, né? Alguns dos estilos mais populares de Karatê são o Kyokushinkai, o Shotokan, né? O Goju-ryu, o Shorin-ryu e o Kenpo, né? Que é a primeira versão americanizada do esporte, né? Então, como nós vimos lá, né? Existem muitas modalidades que surgem em determinado local, né? Quando ela é difundida, quando ela é levada para outras situações, eles acabam adaptando, criando outros estilos, criando novas regras, né? E o Kenpo é uma dessas versões, né? Que foi adaptada do Karatê tradicional, né? Do Karatê japonês lá, que foi criado em Okinawa. Então, também existem algumas técnicas, né, dentro do Karatê que é usado no MMA. O Kung Fu também apresenta algumas de seus golpes, algumas de suas técnicas dentro do MMA. Então, há centenas de estilos de Kung Fu, né? Muitos têm como base o movimento dos animais. Alguns dos mais conhecidos, né, desses estilos mais conhecidos é o Wing Chun, o Pao Kua e o Shuai Xiao, né? São algumas das modalidades mais conhecidas, né, difundidas de Kung Fu. Kung Fu também foi tema das nossas aulas, né? Nós vimos como que funciona, que foi através da observação dos movimentos dos animais que foi criada essa modalidade, né? Então, algumas das técnicas de Kung Fu também são usadas dentro do MMA, né? Então, ali, situações, esses movimentos, esses golpes que lembram, que foi adaptado, né, que lembram movimentos animais, né? É tratado dentro do Kung Fu. O Taekwondo também tem sua participação, né, de movimentos dentro do MMA, né? Então, ele é uma das artes marciais mais praticadas do mundo. É um estilo coreano conhecido por suas técnicas de chute, né? Então, muitas situações de chute, que às vezes que eu preciso dar esses chutes também na luta ali, né, para tentar vencer ela, também diz respeito a algumas técnicas do Taekwondo. Modalidade olímpica, que também foi tema das nossas aulas, né? Então, também nada impede eu estar utilizando técnicas do Taekwondo dentro do MMA. O wrestling, né, a luta olímpica, também tem sua participação dentro do MMA. Possivelmente o esporte mais antigo, que os competidores lutam ali corpo a corpo, né? A ideia é tentar arremessar ou derrubar o adversário sem golpes de trocação. Então não há golpes de soco também dentro do wrestling, né? Alguns estilos de wrestling incluem o estilo livre e o greco-romano, que são as modalidades presentes das Olimpíadas, né? Então o wrestling, a luta olímpica, está presente nas Olimpíadas e a sua manifestação é estilo livre e estilo greco-romano, né? Também podem estar utilizando algumas dessas técnicas dentro do MMA. Bora para mais atividade, então. Já falamos quais são as principais modalidades, né, os principais esportes de combate utilizados dentro do MMA. Temos mais atividades da aula de hoje, que é a seguinte. Atividade número 3, lá, né, atividade descritiva, que fala o quê? Quais os principais estilos de lutas utilizados no MMA, né? Então, quais são as principais lutas utilizadas dentro do MMA? Um tempinho aí para vocês realizar essa atividade e já voltamos.
Retornando então, galera, com a correção do nosso exercício, que é os principais, né, estilos de lutas utilizados no MMA. Quais que são esses? São o boxe, né, o judô, o muay thai, o wrestling, né, tanto estilo greco-romano, estilo livre, o jiu-jitsu, o tradicional, o brasileiro, o kung fu, o taekwondo, o karatê, o kickboxing, né, também. Existem outras lutas, pode estar utilizando uma infinidade de lutas, né, de técnicas diferentes de lutas para estar praticando o MMA, né? Mas as que mais têm destaque, as que mais têm participação, que a gente conseguimos identificar, né? São essas que estão retratadas aqui para vocês. E para finalização, né? Como que eu faço para vencer uma competição de MMA, né? Então são as situações que estão retratadas aqui para vocês. Então a primeira delas é finalização. Então quando o atleta comunica a desistência de forma física, usando a mão, dando tapas no chão, ou verbal, né, acaba sendo por finalização. Então o atleta pode tocar o adversário, toca o chão, comunica o árbitro que ele tá desistindo, né, então faz essa desistência de qualquer maneira, né, é chamada de finalização. A forma de vencer por nocaute é quando o atleta fica inconsciente, né, ou desacordado por causa de golpes ou de algum impacto, né. Então nocaute, sempre que levei o adversário ao chão, ele não conseguiu retornar à luta, né, o árbitro fez a contagem e não conseguiu retornar, temos nocaute. Nocaute técnico, como que funciona, né? Então é quando o árbitro vai interromper a luta e vai encerrar a luta. O árbitro ali, o atleta quer continuar, mas o árbitro julgou que esse atleta não tem condições de continuar a luta. Que se continuar pode estar ocasionando, levando problemas aí à sua integridade física, né? Então temos nocaute técnico. O árbitro interrompeu a luta e ali apresentou um vencedor, né? Nocaute técnico. Decisão via pontuação, incluindo ali a decisão unânime, né? Se não acontece finalização, não aconteceu nocaute, nem nocaute técnico, né? A decisão deve ser por pontuação, né? Então temos a unânime, né? Quando todos os juízes escolhem o mesmo atleta, então são 3 árbitros. Se esses 3 árbitros escolhem o mesmo atleta, temos decisão unânime. Aqui está uma das outra maneira de se vencer. A decisão dividida é quando um juiz escolhe um atleta, né, e os outros 2 escolhem o adversário, né? Então sempre que escolheu 2 e o terceiro escolheu o outro competidor, né, temos a decisão dividida. Mesmo assim vamos ter um vencedor porque são 2 contra 1, né? Então a dividida é um juiz escolheu o atleta e os outros 2 escolheu o adversário. A decisão majoritária são quando 2 juízes escolhem o mesmo atleta como vencedor e o terceiro viu o empate, né? Um árbitro viu o empate, os outros 2 escolheram um vencedor, nós temos a decisão majoritária. E o empate, né? Então também a arbitragem pode decidir pelo empate, né? Então ela pode acontecer de forma unânime, de forma majoritária ou de forma dividida, que são as mesmas situações aqui, né? Quando a arbitragem coloca como empate aquela luta. Então são aqui algumas maneiras de se vencer dentro do MMA. Aqui dentro do quadro Saiba Mais, então são vídeos ali que vão estar retratando, que vão estar trabalhando melhor, aprofundando ainda mais o conhecimento da modalidade de hoje, que foi o MMA. Baixa o material, clica lá e assista os vídeos que vai estar aprendendo aí muito mais. As dicas da aula de hoje, então, fica ali para você que está realizando atividades, né? E mantendo-se hidratado. E assim fechamos a nossa aula que nós tratamos o assunto do MMA que está dentro da temática, né, esportes de combate. Agradeço a companhia de vocês, espero vocês na nossa próxima aula que vamos estar retomando os conteúdos de luta. Forte abraço a todos e até lá. Date Baiô!